joga pra cima. E foi assim que eu conheci o Giovanni. O Giovanni Cidreira, olha, é difícil explicar, porque é um cara assim que pra mim ele já é famoso pra caramba. Todo mundo que eu falo como se ele já fosse conhecido. Se você me conhece em 3 dias e no terceiro eu já vou estar falando, quando morrer o assunto, eu vou falar: e Giovanni Cidreira, você conhece? Porque é assim, e é uma coisa que eu não sei explicar muito bem. Porque eu não era assim de ouvir música brasileira, ouvir alguma coisa, Chico Buarque, Raul, umas coisas assim que era mais coisa dos meus pais do que minha. Eu era, sei lá, a banda favorita minha da adolescência era Linkin Park. Aí eu comecei a ouvir, comecei a entender, eu comecei a falar: não, eu gosto das 3 primeiras. As outras do disco dele, Japanese Food, que é o disco que ele lançou no Cultura Livre em 2017. Aí eu fui ouvindo assim, jogando videogame, botava pra escutar mais uma vez no dia seguinte. Aí eu, não, as 5 primeiras, ó, na última Vida Submarina eu já parei de gostar. Aí eu ouvi um pouco mais, aí tava eu lá no... que cantar é coisa velha. Eu já tava ouvindo o disco inteiro e rebobinando e voltando. Aí fui atrás de banda, fui atrás de Velotroz, fui atrás de coisa dele, fui atrás do álbum que ele lançou em 2014. Primeiro EPzinho dele, eu fui ouvindo. E cada dia que passava, eu começava a olhar assim e falar: mano, como que eu não conhecia esse cara antes? Como que eu não tinha essas coisas antes? Aí eu chego, e depois disso fui ouvindo mais coisa, fui ouvindo mais outras músicas brasileiras. E ele foi crescendo assim, foi se tornando o artista que eu considero ele hoje o meu artista preferido. Ponto. Depois de muitas outras pessoas que passam pelo Cultura Livre, que foi um programa que me apresentou muitos artistas, eu fui vendo que todos ficavam falando: Milton Nascimento, Clube da Esquina, sei lá o que, minha inspiração. Eu falei: vou ouvir então, vou ouvir. Muito também influência desse meu amigo que eu falei. Aí eu vou escutando tudo. Aí fui escutar Milton Nascimento. Aí eu comecei a olhar assim, comecei a escutar o primeiro álbum, Clube da Esquina, depois o primeiro álbum do Milton Nascimento, em 67, depois o Clube da Esquina em 72. Aí eu fui pensando assim, fui olhando, falando: mano, imagina na época alguém para e começa a escutar no rádio, ou acha o disco do Milton Nascimento numa loja e compra e vai escutando. Será que a pessoa naquela época pensou que ele tá escutando um dos maiores nomes da música brasileira hoje? Será que a pessoa naquela época pensou assim, falou: nossa, esse cara aqui, olha, eu gostei, sei lá o quê? Porque naquela época ele não era o músico brasileiro, não era todo mundo na rua conhece, pelo menos eu acho. Essas análises aqui todas eu já vou explicando logo que é na base do achismo, não tem nada de certeza que não. Aí eu fico pensando nisso, imagina se eu tô vivendo uma época que daqui a 20 anos, 30 anos, vai estar um gringo fazendo um react assim, em holograma, ou sei lá o que, vai estar daqui em 2040, vai chegar assim, vendo o Giovanni Cidreira se arrepiando todo e falando: meu Deus do céu, a análise que o cara fez da música, tudo. E hoje em dia eu tô vivendo isso, tô acompanhando isso, e hoje em dia ainda não é um artista mais consagrado do mundo, e eu fico pensando na época o que a gente estaria vivendo se eu vivesse na época 70, anos 70, tudo, que o Milton Nascimento tava lançando os primeiros álbuns. Eu sei que quase não tem nada a ver, vai falar: um é mineiro, outro é baiano, Gilberto Gil é muito, muito mais parecido, mas é o que eu escuto, pelo menos. Aí o Travessia foi em 67, depois ele lançou 3 álbuns, cheio de versão, uma coisa que o Giovanni também tá fazendo várias vezes, nesse álbum novo, que eu ainda vou falar nesse vídeo, e só depois de 5 anos ele lançou o Clube da Esquina em 72, que é o álbum que bate o pé, que fala: esse cara é bom. Pelo menos hoje, a gente olhando pro passado, pelo menos a gente fala isso. Aí eu fico pensando: o Giovanni, ele lançou o primeiro álbum dele em 2014, beleza, 2014, o primeiro EP, tudo. O Milton Nascimento também teve outros EPs antes de 67, mas demorou 5 anos pra ele lançar um álbum que realmente todo mundo hoje gosta. Eu fico imaginando se o Giovanni, ele tá nesse meio de caminho pra lançar um álbum que daqui a 20 anos a gente vai achar maravilhoso, e que hoje em dia só, poucas pessoas conhecem, comparado com banda popular hoje em dia. E agora o Giovanni lançou um novo álbum, lançou com uma websérie, contando sobre a vida dele, contando sobre cada música, com uma diretora que eu conheci através dessa websérie, a Safira Moreira, que eu fui ver outros curtas dela também. E ele lançou, além do álbum visual que ele fez, cara, que a primeira cena eu já bati o olho e falei: impressionante
impressionismo, acabou, impressionismo alemão. Aí o cara já emenda no afrofuturismo, que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que coisa linda. Filme preto e branco, filmando no meio do mato, aí começa. São 3 clipes, só que é tudo uma história, é uma mesma história contando das músicas. E é um curta muito bem feito, muito bom. E é uma coisa que eu não esperava de onde vinha vir. Eu imaginava ele lançando um álbum, acabou, lançou o álbum, fechou. Mas ele fez um álbum todo trabalhado em vários meses, lançando pouco a pouco, e lançou agora, esse final de semana, que foi uma coisa que eu olhei, esse final de semana não, essa quarta-feira, foi uma coisa que eu olhei que, nossa, meu Deus do céu, que coisa linda. Mas isso é uma coisa que mostra o que o Giovanni Cidreira é. Porque eu conheço ele de ser fã, tudo, responder uma mensagem ou outra no WhatsApp, no Instagram, um repost ou outro, assim, qualquer coisa do tipo. E mais uma coisa que ele fez que marcou, assim, que eu falei, puta, mano, o cara realmente é fantástico. Que foi a primeira vez que eu fui num show dele, quando uma época eu tava morando em São Paulo. Aí ele foi fazer um show no Estúdio Bexiga, que ele foi fazer um show, R$10 o ingresso, bem assim, pouca coisa. Aí eu imaginava que era um lugar grandão, tudo. Nada, uma casinha, um lugar pequeno, um lugar assim que deve caber 100 pessoas. Aí eu olhando assim, aí do nada, aí tinha Luísa Lian. Nossa, outra coisa que eu ia comparar com o Clube da Esquina, só voltando, o Clube da Esquina é que o Milton Nascimento nunca tava sozinho, nunca é artista, eu vou cantar minha música e acabou. O cara sempre era 1 milhão de participações, e vinha voz, e vinha Laíde Costa, que eu conheci por causa do Milton Nascimento, e vinha outro, e vinha coisa, e o Giovanni é isso. Giovanni é a abertura do disco novo dele, da Jupe do Bairro, Luísa Lian, Jadsa, Josiara, nossa, tem uma música. Aí voltando pra história, eu cheguei e tava lá no show, aí apareceu o Giovanni andando assim do nada, no meio da galera. É comum, provavelmente, pra ele andar no meio da galera, tudo, e eu assim, extasiado. Eu olhei, fui lá, conversei com ele, falei, nossa, cara, eu sou muito seu fã, aquela coisa de fã, né, contar a história, Aí eu contei uma história pra ele e tudo, aí eu falei desse meu amigo, que me apresentou, Giovanni Cidreira, que eu não falei o nome dele até agora, eu acho que eu vou falar agora, Leonardo Trucco, ainda vou lançar esse menino ainda. Aí o cara chegou, eu falei pra ele, nossa, ele também é músico, sei lá o que, fã seu pra caramba, nunca, não veio ainda em show seu, tudo. Aí, você quer mandar um áudio pra ele? Ou alguma coisa, eu não sei se eu ofereci. Acho que deu, hein?